Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma série Aprendendo a Emagrecer. Já estou aqui com o meu chazinho. Quem tá com o seu chazinho aí, diga eu. Tudo bem, gente? Esther Brito na área. E estou aqui para mais um aprendizado, para estar juntamente com você nessa noite que tantas vezes tem feito de tudo para emagrecer e não consegue emagrecer, faz dietas atrás de dietas, se acaba na academia, se acaba fazendo exercícios e não consegue manter essa rotina, não consegue parar de comer doce, não consegue ter uma rotina alimentar saudável. Essa live é para você. Essa live é para você porque tudo aquilo que eu tenho falado aqui e o meu propósito de vida é fazer você entender que o emagrecimento ele vai além de exercício, de calorias, de alimentação saudável. Ele vai além, porque na verdade a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer. A questão é por que a gente não faz. Ou quando a gente faz, a gente sempre quer dar o nosso melhor, no sentido de as coisas mais... a gente começa sempre pelo processo mais difícil, aonde a gente não consegue permanecer. E se eu soubesse tudo isso que eu tô passando para vocês antes, no meu processo de emagrecimento, eu não tinha me lascado tanto. Se eu soubesse essas coisas que eu tô passando para vocês, todas as lives, tudo aquilo que eu falo nos stories, tudo aquilo que eu tento transmitir para vocês do conhecimento a respeito do nosso corpo, como funciona o nosso corpo, cara, eu não tinha me lascado tanto na minha vida, entendeu? E a minha questão aqui, hoje, o meu propósito de vida é te ajudar também a parar de se lascar, porque é isso que acontece. A gente, na verdade, aprendeu a emagrecer errado. Quantas vezes você não já começou um processo de emagrecimento e não conseguiu terminar? Obteve resultados, mas depois voltou a estaca zero, engordou até mais do que você tinha perdido. Gente, é incrível porque se nas escolas a gente aprendesse como funciona o nosso corpo, a fisiologia do corpo, a gente não penava tanto. Se nas escolas realmente ensinasse sobre nutrição, a gente não tinha penado tanto. Só que existe sim, e tem como você sair desse processo de mau costumes, de mau hábito, se você entender como funciona o corpo. Se você entender como funciona a sua mente, por que você para, que é as aulas que eu sempre dou aqui sobre autossabotagem, sobre aquilo que você acredita, sobre você mesmo, sobre todas as frustrações que você obteve ao longo do seu caminho no processo de emagrecimento. É isso que eu trago aqui, sabe? Porque quando eu abri o canal Somos Um e eu comecei a postar aquilo que eu como, eu comecei a postar os meus exercícios, as meninas começaram a seguir e conseguiram emagrecer. Mas muitas pararam no meio do caminho. Muitas não conseguiram continuar. Teve meninas que perdeu 6 quilos em 2 semanas. 3 quilos em cada semana. De 7 dias, elas perdiam 3 quilos por 7 dias. Gente, se elas continuassem, então foi aí que eu saquei. Eu falei, não, mas não é isso que eu tenho que mostrar para elas. Eu tenho que mostrar como eu venci a minha compulsão alimentar. Eu tenho que mostrar qual foi a estratégia que eu utilizei para burlar a vontade de comer doce. Eu tenho que mostrar o porquê que não pode comer depois de 6 horas da tarde. Eu tenho que mostrar para elas por que tem que dormir mais cedo e acordar cedo. Eu tenho que mostrar para elas o que acontece quando a gente acorda e já faz exercício físico. Então, gente, já fez 1 ano, na verdade, que eu abri o canal Somos Um, e na qual as meninas começaram a seguir, fazer os exercícios físicos, fazer as dietas, e elas não conseguiram permanecer. Então, o meu propósito agora é fazer você entender como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente, por que você para no meio do caminho. Não é porque você é fraca, não é porque falta força de vontade, não é porque você não consegue ficar sem comer doce, não é nada disso. Se você for entender como funciona a nossa mente, o nosso corpo, você vai entender que você não é culpada. Você só aprendeu errado, assim como eu tinha aprendido errado. A gente aprendeu um processo de errado. Ó, pensa comigo, quantas de você
assim como eu, já acreditou em gel redutor de medidas? Mano, quantas de vocês? Porque eu já passei por isso, sabe? De passar aquele gel que pinicava e pinicava. Gente, olha, eu me arrepio porque eu chegava a me arrepiar. Aqui na onde eu moro, Presidente Epitácio, é uma cidade muito quente. E quando eu passava esse negócio, num calor do caramba, eu ainda tinha que me passar urso filme e depois ainda uma cinta. Gente, eu tava toda presa, acreditando no milagre que um gel redutor ia fazer eu perder medidas. Olha que louco, hoje eu fico pensando, mano, como eu acreditava nisso? E hoje ainda tem gente que acredita. Então, o meu propósito é fazer você entender que isso não funciona. A gordura não quebra tão fácil assim. Já pensou, eu consegui quebrar minhas gorduras com as mãos? Ah, gente, eu não ia precisar fazer exercício, tá entendendo? Aí ela ia colocar gelzinho redutor, ficar fazendo massagem. Eu já fiz massagem linfática. A massagem linfática, gente, é só para tirar o excesso de líquido do corpo. Eu achava que eu tava queimando gordura. Olha a loucura. Então a gente aprendeu os caminhos errados para o emagrecimento, a qual a gente faz de tudo e realmente não consegue permanecer no nosso peso, né? E realmente não consegue permanecer num processo de emagrecimento. Aí a gente acha que a culpa é nossa. A gente acha que é a gente que não tem força de vontade, a gente acha que nasceu gordinha e vai ser sempre gordinha, a gente acha que é por causa do nosso metabolismo que tá lento, a gente acha que é porque já teve filhos. Era tudo esses os meus pensamentos. Então, quando eu comecei a sentir e a viver de forma diferente, que é coisas que eu vou te ensinar hoje, eu vou te dar 4 passos para você fazer coisas diferentes, que vai aliviar o seu processo de emagrecimento, porque você vai fazer naturalmente, sem passar fome. Cara, isso é libertador e você vai ter resultados. Só as 4 coisinhas que eu vou falar aqui pra você vai matar a pau. Entendeu? Então, a questão é a gente entender que vai além mesmo daquilo que a gente come. Está relacionado àquilo que a gente vê, está relacionado àquilo que você escuta, está relacionado àquilo que você acredita. Mano, tá relacionado, é um conjunto de obras, por isso que eu falo, não trabalhe coisas isoladamente, não trabalhe exercício isoladamente, não trabalhe alimentação isoladamente, as pessoas acham que é só isso e não é. E o meu propósito de vida é fazer vocês experimentar a liberdade que eu experimentei hoje. Eu sou uma ex-obesa, consegui eliminar mais de 30 quilos fazendo poucos, 20 minutinhos de exercício em casa e tendo uma alimentação saudável. Sim, mas comendo besteira também. Eu me permito comer besteira, eu como pizza, eu como bolo, eu como pão, eu como o que eu quiser. Eu como o que eu quiser, hoje eu tenho liberdade porque eu entendo a fisiologia do meu corpo, como funciona o meu corpo. Uma pergunta só pra matar a pau aqui pra vocês essa live, sabe aquela pergunta que fala assim, por que a gente não pode comer depois das 18 horas? Se você comer um pão que tem 300 calorias de manhã e comer o mesmo pão que tem a mesma quantidade de caloria à noite, no que isso muda? Sabe o que muda? Porque a gente está pensando e focando nas calorias e a gente não sabe como funciona o nosso corpo. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, como o nosso corpo trabalha. Na verdade, gente, a cada hora do dia, o funcionamento do nosso corpo, ele muda. Você sabia disso ou não? As células e os sistemas, eles são preparados para fazer coisas diferentes dependendo da hora do dia ou da noite. Gente, eu já marquei um monte de coisa aqui para falar hoje para vocês. E eu quero que vocês estejam com papel e caneta na mão para vocês anotar, para vocês deslizar para o seu processo de emagrecimento e parar de se ferrar. Porque eu me ferrei muito na vida no meu processo de emagrecimento, fazendo um monte de tipo de dietas, indo para academia e sempre me lascava com as autossabotagens, sempre me lascava porque eu não entendia como funcionava o meu corpo. E hoje, como eu consegui aprender, como eu consegui vencer a obesidade, consegui vencer a compulsão alimentar, eu quero também te ajudar a vencer isso. E dizer que se eu conseguir, você também consegue. Então, por favor, já pega papel e caneta na mão e já começa a anotar. O nosso corpo fisiológico, e hoje o tema da live da nossa aula é usando o relógio biológico ao seu favor. Usando o relógio biológico para você emagrecer. Esther, como assim? Beleza, eu vou te explicar. A aula passada a gente falou sobre o sono. Se você não assistiu, é muito importante você saber como dormir demais atrapalha o seu processo de emagrecimento. Na verdade, você engorda. Se você dormir mal, você engorda, tá? Isso tudo por causa da fisiologia e como funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo. E você acha que o seu metabolismo é lento 24 horas por dia e não é.
Isso é muito libertador. E hoje, então, a gente vai falar sobre o relógio biológico ao nosso favor. Pronto. Vamos começar então a nossa aula. Vocês já chegaram aí, já estão de boa, já pegaram o chazinho de vocês, já pegaram papel, já pegaram caneta? Muito bom. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas, que no final da live eu estarei respondendo, tá bom? Gente, para vocês começarem a entender, vocês já ouviram falar sobre o ritmo circadiano? Circadiano, isso mesmo, ritmo circadiano. Como é que ele funciona? Esse ritmo, ele é o ritmo natural da vida. Como assim, Esther? É o seu relógio biológico. Eu acredito que você já sabe que o seu corpo, ele funciona de uma certa forma. Agora, como o seu corpo, ele consegue identificar a hora? É porque da luz e a noite, sobre dia e sol. Antigamente, quando não existia esses relógios que marca a hora bem bonitinho, como o ser humano, ele identificava o tempo? Não era com o sol? Não era quando ia escurecendo? E o corpo do ser humano, ele foi programado para ele andar nesse relógio biológico, na verdade. E se você muda alguma coisa, cara, ele fica todo desestressado. Ou ele fica todo estressado. Se você muda e você não tem um ritmo de alimentação, se você não tem um ritmo de sono, se você bagunça total o seu relógio biológico. Por quê? Porque ele começa a bater de contra o tempo natural da vida. E isso deixa você estressado. E deixando você estressado, você faz más escolhas na hora de comer. Você vai querer muito açúcar para ter energia e você vai querer também dormir demais. Você vai ficar indisposto. Olha que louco, gente. Então, o que acontece? Esse ritmo, quando quando não existia relógio, então marcava o tempo pela claridade e pela escuridão, certo? Certo, Esther? Então, sim, existe um relógio biológico que regula o funcionamento do nosso organismo e que torna certos fenômenos previsíveis, como adormecer e despertar. A gente sabe que é a hora de dormir quando escurece e a hora de acordar quando o sol tá raiando, ok? Ok. Agora é o seguinte, meus amores, se o nosso corpo, a cada horário do dia, ele trabalha de uma forma diferente, as células e o sistema do nosso corpo, ele é preparado para coisas diferentes dependendo do horário do dia, por que a gente vai contar calorias? Por que ensinaram a gente a contar calorias? Sendo que o pão que a gente come de manhã é o mesmo pão que a gente come à noite e tem a mesma caloria, por que eu não posso comer à noite? Ninguém ensinou isso para nós. Sabe o que acontece? Quando, depois das 18 horas, o nosso corpo ele já começa a preparar para adormecer, porque vai escurecendo e aí as nossas funções começam já a desacelerar. Vocês estão entendendo? Que não importa se você come o mesmo pão de manhã e o mesmo pão à noite vai te prejudicar porque na verdade o seu metabolismo ele está mais lento. Isso funciona no nosso corpo dessa maneira. Por isso que as pessoas falam, no máximo come até 8 horas da noite, até as 20 horas, faça a sua última refeição. Porque o nosso corpo ele está se preparando para dormir. Então ele vai começar a usar outros funcionamentos do corpo. Foi onde que eu falei o que acontece no sono na aula passada. No sono, não é só pra gente descansar o nosso corpo físico, né? É onde você vai gerar a nova energia, aonde vem as células vão sendo renovadas, tudo mais. E se ele não tiver esforço para fazer isso porque ele tá digerindo a alimentação que você comeu, meu amor, você vai acordar tão estressada. Você já dormiu bastante, acordou cansada, estressada? Presta atenção então. Então, gente, se você conseguir organizar isso, o mesmo horário para almoçar, você desregula o seu tempo quando todo dia você almoça uma hora diferente. Se num dia você almoça meio-dia, no outro dia você almoça 11 horas, no outro dia 1 hora da tarde, você desregula, porque ele não consegue entender qual é a hora, o que está acontecendo. E mais uma vez você está gerando estresse no seu corpo. E você nem percebe. Então, na verdade, aquele anseio de comer doce que você tem toda hora é simplesmente uma escapatória. E você vai querer comer doce. Cada vez mais que você come doce, não vai te satisfazer. Porque, na verdade, você está lutando contra algo que você mesmo criou. Nós somos seres naturais.
E se a gente seguir o processo natural, tudo vai correr bem. É isso que eu falo pra vocês. Hoje eu não faço esforço para emagrecer. Eu só continuo seguindo o meu ritmo natural e o resultado continua acontecendo no meu corpo. As pessoas falam, Esther, tá bom de emagrecer. Gente, eu não quero emagrecer, mas tipo, se eu continuo fazendo exercício, porque eu amo fazer exercício, que a gente vai falar aqui, o que acontece com o nosso corpo, que eu já falei também na aula passada. Se eu gosto de comer bem, fazer as escolhas, e um dia ou outro eu como uma besteira, mas eu não consigo mais ter aquele anseio por doce, porque o meu sono está bem regulado, porque o meu corpo está bem regulado, então, tipo, os resultados vão continuar acontecendo. Então eu não vou parar mais, nem que eu queira. Só se eu perder a memória, eu volto a engordar. Só se eu perder a memória, gente. Porque não tem como voltar a acordar quando você entende como funciona o seu corpo, como você entende como funciona o mecanismo, quando você entende as autossabotagens que vem nos pensamentos, a negação, quando você nega que você é incapaz, quando você fala que não pode, quando as pessoas vêm falar assim, pra que isso? Começa a te desanimar, jogar palavras contrárias sobre o seu objetivo, sobre o seu sonho, sabe? Porque é isso que acontece, a gente escuta muitas pessoas, a gente escuta muito o nosso pensamento, a qual a gente foi ensinado desde criança, que não tem como, você nasceu gordinho, você vai ser sempre gorda. Foi isso que eu ouvi a minha vida inteira. E era isso que me parava no meio do meu processo de emagrecimento também. Então tudo está relacionado. Se o seu corpo está alinhado, corpo, alma, espírito, sua mente, cara, ninguém mais te para. Mas tem como você resolver isso? Tem. Pega as dicas aí que eu vou dar hoje, que aí você vai já avançar mais um pouquinho. Espero que você já tenha arrumado o seu sono. Dormir tarde faz mal, tá bom? E acordar cedo, você está desregulando todo o seu sistema aí emocional. Gente, então, o que acontece? Eu vou ler umas coisas aqui que eu marquei pra vocês, tá bom? Ó, o horário inadequado das refeições também confunde o colo, né? À noite, o cólon descansa e os movimentos intestinais são suprimidos, o humor e as ondas cerebrais também se alteram no decorrer do dia e da noite. Pra você ver como funciona o nosso corpo. É muito interessante, gente. Ó, enquanto o relógio do cérebro, ele tenta estabelecer um ritmo corporal total, as células do corpo reagem ao seu comportamento, sua hora de dormir, sua hora de comer, suas atividades, para estabelecer o ritmo do próprio relógio. Então, se a gente não tem tempo, o tempo certo para você comer, o tempo certo para você dormir, que o seu corpo já foi programado, ele já foi feito para isso, aí é onde que eu falei pra vocês, que vocês geram estresse, vocês não conseguem fazer escolhas sábias, né, na hora de você fazer as suas refeições. Gente, é muito louco, porque uma coisa que eu aprendi no meu processo de emagrecimento, quando começou realmente a dar certo mesmo, umas coisas que aconteceu comigo, foi o de não contar calorias, sabe? Eu falei assim, ó, eu quero emagrecer, cara, porque eu tô cansada, sabe? Eu tô com 88 quilos e eu não tava satisfeita com o meu corpo. Eu olhava no espelho, não gostava do que via. E eu sempre tinha essa noção quando eu ia sair, né? Quando a gente tá comendo besteira, a gente não tem essa noção. Tá tudo beleza, tá tudo gostoso porque eu tô comendo aquilo que eu gosto, certo? Mas a coisa ruim vem, a coisa ruim pega quando a gente quer comprar uma roupa nova, quando a gente quer sair, quando a gente começa a assistir TV. Por isso que eu falo que tudo é baseado naquilo que você vê. Você assiste a TV e vê aquelas mulheres bonitonas, aí você fica com raiva de você, porque você fala, pô, grilo. E você acha, né, que é incapaz também de ter um corpo daquele. Mas não é incapaz, porque na verdade o que diferencia o que você é hoje daquilo que você quer ser é simplesmente o que você tá fazendo. Foi a frase do dia meu hoje. Todo dia eu tenho uma frase pra mim, gente. Por isso que eu falo, é muito importante você se programar, porque você anda em cima de uma frase. Então, o que separa você de hoje do que você realmente é, porque o que você tá hoje é simplesmente um momento. Como eu entendi que quando eu estava gorda eu não era daquele jeito, era uma fase, eu estava daquele jeito porque as minhas ações fizeram eu estar daquele jeito. E separa do jeito que eu sou hoje, são só as suas ações. É o que você faz, é o que separa. Então quando você começar a ter a mentalidade disso,
né? Você começar a organizar o seu sono, você começar a organizar as horas certas para você comer, você vai começar a ter noção se você realmente almoçou ou deixou de almoçar, porque eu encontro um monte de gente falando que nem come direito e não sabe por que engorda. Olha que loucura! Da onde então vem a gordura? Da onde vem, gente, o inchaço? Da onde vem o sobrepeso se a pessoa fala que não come direito? Simplesmente é que ela não tem uma rotina de alimentação. Porque chega a hora do almoço, realmente às vezes ela fica presa no serviço dela, só que aí ela não vai para casa almoçar. Aí no subconsciente dela, ela falou assim, cara, hoje eu não almocei. Só que ela se esquece que ali do lado tem uma cantina. E ela foi lá e comprou uma coquinha e comprou uma coxinha. Às vezes até 2 coxinhas. Só que para ela não comeu, porque ela não foi para casa almoçar. Então, meus amores, quando vocês começam a ter uma organização até na sua comida, você vai começar a parar de se auto-sabotar. Porque, na verdade, não é porque você não foi na sua casa almoçar que você tá sem almoço e que você não come quase nada. Porque o que pega na nossa vida não é as refeições principais, são os beliscos. E se você tem uma noite mal dormida, se você não consegue reprogramar o seu sono, no outro dia você vai querer só ficar beliscando e você não entende por quê. Você está estressada, você está com os hormônios à flor da pele, os hormônios do estresse, que é gerado no sono, através do sono. E se você não dorme bem, e dormir muito não quer dizer dormir bem, porque tem gente que dorme muito aí que é pior, entendeu? Então, meus amores, quando vocês começam a entender isso, vocês vão começar a usar isso ao seu favor. Quando você tem uma rotina de comida também, você vai perceber, não, eu não almocei agora, não deu pra mim almoçar, certo? Então o que eu vou fazer? Vou ali na cantina comprar coxinha? Não. Vou no mercado e compro uma fruta. Compro um sanduíche saudável, pelo menos, né? Tem lanches saudáveis agora em todos os lugares. Então, tipo assim, você vai começar a fazer escolhas. Por isso que é muito importante você saber o que você come e o horário que você come. É muito importante, porque você vai parar de beliscar e perceber quando você tá beliscando muito, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês também, ó. Você sabe quando o despertador toca de manhã e quantas horas passa trabalhando? Isso você sabe, né? Mas talvez não saiba a que horas costuma fazer as suas refeições diariamente, não sabe quando geralmente adormece, mesmo que saiba a que programas de televisão assiste à noite, é fácil supor que seu horário de trabalho dita quando você come, quando você descansa e quando você se exercita. Ao fazer isso, você deixa de dar ao organismo os sinais previsíveis de que ele precisa funcionar com eficiência. Então, se algum dia você come 11h30 da manhã e outro 1h da tarde, o seu corpo já fica confuso. Vocês estão entendendo? Então, o seu corpo ele funciona só na hora que o relógio desperta, que é a hora que você sabe, e a quantidade de tempo que você fica trabalhando. É só isso que começa a ditar a regra para o seu corpo. Só que você não entende que as alimentações também ditam regra para o seu corpo. Ele não consegue adivinhar o horário, que hora que é. Então, isso é muito importante vocês levarem em consideração, tá? Então, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, que eu falei assim pra mim mesmo, eu não vou contar calorias. Por quê, gente? Porque, cola aqui comigo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Me conta uma coisa que não tem caloria. Me conta! Água, Esther! Gente, tudo tem caloria. Por quê? Porque eu falo isso pra você. Porque quando eu comecei meu processo de emagrecimento e as pessoas falam assim, Esther, mas você não tá comendo pão? Eu falo, não tô comendo pão, eu prefiro crepioca. Mas você já viu? O pão e a crepioca, eles têm a mesma quantidade de calorias. E eu falei, peraí, eu vou ficar encafifada com isso agora? Eu falei, eu quero mais que se exploda as calorias. Eu quero saber o que o pão faz no meu organismo e o que a crepioca faz no meu organismo. O pão, além de jogar a insulina lá em cima e virar açúcar no meu sangue, daqui 1 horinha, 2 horinhas eu tô com fome de novo. A crepioca, por eu misturar com o ovo e outras coisas, me sustenta mais. Então, qual que eu vou escolher? É isso que eu comecei a fazer. Escolhas certas. Quando eu desencanei, Esther, mas você come frutas? Você come banana? Banana é muito calórica, banana tem carboidrato. Então tá bom, minha filha, vai lá comer a coxinha cheia de gordura.
Vocês estão entendendo? Então, quando eu falava que deixava de comer uma besteira, mas comia frutas, e as pessoas falavam que tinha caloria, que também tinha carboidrato, mas eu falei assim, mas não tem nutriente nenhum. Vocês estão comparando uma coisa da natureza com uma coisa que é industrializada. Não vai gerar nenhum benefício para o seu corpo. Uma banana, depois que eu como, depois que eu faço exercício, ele me dá energia. Ele faz eu criar massa magra. Ele, tipo, tem muitas outras coisas que acontecem. Então, tipo, o que você vai escolher? Ah, Esther, não pode tomar suco de laranja, porque eu tinha parado. Faz tempo já que eu não tomava refrigerante quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. Só que aí de vez eu falei assim, ó, não quero mais nenhum tipo de bebida, nem que seja aqueles de saquinho, suco de saquinho. Eu falei, se eu vou fazer suco, eu vou fazer suco natural. Gente, acredita que até isso começaram a falar pra mim. Ai, mas suco natural não pode, Esther. A laranja não pode ser suco, tem que ser comida. Porque tem muita frutose, não sei o que. Eu falei, tá bom, minha filha, mas é só pra mim beber alguma coisa, porque eu prefiro beber o suco que tem um pouquinho de frutose do que o refrigerante. Qual você acha melhor? Então são escolhas. Eu comecei a escolher o que era bom pra mim, o que fazia bom pra mim. E a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês é isso. Pare de contar calorias. Já escreve aí. Pare de contar calorias. Quando eu parei de contar calorias e entendi só o benefício do alimento pra mim, já tudo mudou no meu organismo. Porque é do organismo que a gente tá falando. É das gorduras que a gente tá falando. Gordura. Ah, abacate tem muita gordura. É gordura boa. Seu corpo precisa de gordura boa. É melhor do que a gordura da coxinha. Vocês estão entendendo? Então anota aí. Pare de contar calorias. Por quê, Esther? Vou contar pra vocês o porquê. Por que eu devo parar de contar calorias? O nosso aparelho, os aparelhos populares, na verdade, para acompanhar os exercícios, como monitores cardíacos ou relógios inteligentes, eu já tive um relógio, gente, que contava caloria, dão as mesmas informações sobre calorias queimadas, ok? Ok. Vários aplicativos para celular também ajudam a acompanhar as calorias, as gramas de gorduras e gramas de carboidratos, ok? Ok. No entanto, quando se concentra em calorias, você trata o seu corpo como uma simples máquina e esquece que suas células e sistemas interagem de forma complexa. E, em vez disso, concentra-se no horário das refeições e nos nutrientes da comida. Porque é aquilo que eu falei, depois das 18 horas, o seu corpo já começa a trabalhar de uma maneira diferente. Então, se você começa a contar calorias, falando assim, ah, não me importa eu comer isso aqui agora, porque eu não comi nada. Aquelas pessoas que contam calorias, né? Eu tô dentro da minha contagem de caloria, ela não percebe que o seu corpo, ela trabalha de maneira diferente. Decorrente do dia, da hora, do tempo, o seu corpo está trabalhando de forma diferente. Então, se você contar calorias, de nada adianta. Você tem que contar os nutrientes da comida, isso que você tem que levar em consideração, e a hora que você tá comendo. Então tenta comer um pouquinho mais cedo, tá? A segunda dica que eu quero dar pra você hoje, pra gente terminar a nossa live, é passe a comer cedo, né? Que é isso que a gente tava falando, ó. Por causa da rotina acelerada, muitas pessoas fazem maior refeição do dia logo à noite, né? E é um erro fácil de cometer quando se supõe que o organismo processa todas as calorias do mesmo jeito, independentemente do horário. E aí, ao comer mais tarde, o seu organismo sofre um grande pico de glicemia numa hora em que está mais propenso à armazenagem e glicose como a gordura. Meu Deus! Mas se fizer a maior refeição ao meio-dia, que é o melhor horário para você fazer a sua maior refeição, o seu organismo terá mais tempo de queimar essas energias em vez de armazená-la. Olha, gente, por isso, mano, que quando eu comecei a aplicar depois que eu comecei a aplicar o meu método na vida da minha irmã, da Miriam, porque eu tinha aplicado em mim, tinha dado certo os meus métodos, porque eu queria emagrecer, não queria mais passar fome, queria emagrecer, não queria contar calorias. Eu falei, eu vou totalmente da contramão daquilo que eu tinha aprendido, que sempre fiz na minha vida toda e nunca obtive resultados. Então aí eu comecei a fazer tudo na contramão. Parei de contar calorias, parei de fazer dietas, parei de ficar só focada na balança.
Entendeu? Porque a balança, gente, é o mínimo dos detalhes que você deve olhar. E eu sei que você sabe disso, mas mesmo assim você tá lá todo dia olhando naquela balança. A balança, ele é um parâmetro, mas quando ela para de se mexer e você mesmo assim tá comendo bem, mesmo assim tá fazendo exercício, tá acontecendo algo no seu corpo que você não consegue ver e a balança também não mostra. Existe massa muscular, existe o seu corpo sendo modelado e você não tá nem percebendo. Aí você vai lá e para. Aí o que acontece? Volta tudo de novo. Eram os meus erros, meus principais erros. Então por isso que eu falei, o meu maior objetivo com essas lives e com Somos Um é fazer você parar de se lascar. Assim como eu me lasquei a vida inteira fazendo um monte de formas erradas para emagrecer e nunca obtive o corpo que eu tenho hoje. E eu falo com orgulho, porque eu sou uma ex-obesa e eu sei o que você tá passando, eu sei o que é vontade de emagrecer e não conseguir, eu sei o que é vontade de não querer comer besteira e comer, eu sei o que é vontade de você não querer fazer exercício, mas ter que fazer. E eu fui vencendo barreira por barreira com estratégias, usando tudo isso ao meu favor e tudo foi fluindo. Por isso que eu falo, tudo é natural, é pra fluir, os seus resultados vão fluir. E se eu conseguir, você vai conseguir também, por isso que eu tô aqui. Pra fazer você parar de se lascar. Gente, porque é lascado. A gente só tenta fazer, a gente começa, tipo assim, fazer o processo de emagrecimento da maneira mais difícil. Sempre quando você vai começar a emagrecer, primeiro você fala que tem que fechar a boca. Você não quer comer mais nada. De vez você pensar assim, não, eu quero emagrecer, eu vou parar só de comer besteira. Porque foi isso que eu fiz. O meu primeiro pontapé foi, eu vou comer, eu não quero passar fome, mas eu vou parar de comer as besteiras. Eu vou comer coisas saudáveis. Isso que você deve pensar, entendeu? Mas não, você quer sofrer de uma vez só. Aí você quer parar de comer de uma vez só. Aí, meus amores, vocês sofrem largado, porque eu sei o que é isso, porque eu sofria largado, entendeu? E o pior de tudo, que eu emagrecia 5 quilinhos, que eu já achava que era o máximo e nem era, não era nem o começo do meu processo, e depois voltava a engordar tudo de novo. Olha que meleca! A vida inteira, perdendo 5 quilos, ganhando 7, perdendo 5, ganhando 7. E tudo piorando. O tempo tá passando. E se vocês usarem o tempo biológico, o tempo biológico mesmo, ao seu favor, você vai deslizar no seu processo. Então, vai além de exercício, vai além de boa alimentação. Você tem que entender que existe um corpo, existe células, existe dopamina, existe coisas que o seu corpo, hormônios, vixe, os hormônios são o que pega. Se você entender como funciona o hormônio, você vai falar, cara, eu não vou perder nunca mais pra isso. Por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Por isso que eu falo pra vocês que quando eu abri o canal Somos Um e eu comecei a falar os exercícios e falar o que eu como, as meninas começavam e depois paravam no meio do caminho. Quantas pessoas não parou no meio do caminho? Hoje eu continuo mudando, meu corpo não tá o mesmo do ano passado, ele tá melhor. E a pessoa que começou e parou? Às vezes está pior do que eu estava o ano passado. Porque era assim a minha vida, todo ano eu estava pior quando eu parava no meio do processo. Por quê? Porque eu não entendia como funcionava o meu mecanismo. Eu comia qualquer hora do dia só pensando em calorias. Eu comia shakes atrás de shake, tomava só shake à noite. Olha que budanga. Quando eu lembro desse sofrimento, eu falo, meu Deus do céu, que budanga, entendeu? Ficar tomando shake, ração humana, e põe a gel redutor, mano, cada besteira. Se vocês entenderem o quanto é simples, e é isso que eu quero passar pra você. É isso que eu quero passar pra cada uma de vocês, Kátia, Glória, Edi. A Edi é uma mentorada minha, que ela conseguiu entender o processo do emagrecimento. Mano, eu vi essa menina, ó, Edi, eu ficava assim, louca com ela. Por quê? Porque eu falava pra ela fazer A, ela fazia A, B, C e D. Ela começou a fazer jejum, por quê? Porque não começou a ser um processo sacrifício pra ela, porque eu trabalhei a mente. Eu falei qual era o significado, como fazer, porque tudo tem uma forma certa de fazer. Quando você faz uma coisa errada, você pega trauma. Por isso que as pessoas têm trauma de jejum, acham que vai passar mal, né? Acham um monte de coisa do jejum também. Sendo que jejum faz parte do nosso corpo e da natureza também. E a Edi, cara, mano, ela me surpreendeu. Ela fazia jejum atrás de jejum. E ela, Esther, eu tô entendendo isso, eu tô entendendo aquilo que você falou, e isso que me dá orgulho, gente. Então tem um método, tem um passo a passo, existe sim uma mentoria minha particular, existe. Porque eu criei um passo a passo para vocês entenderem, em que vai além de exercício e vai além, porque você sabe já que tem que fazer isso, não é? Todo mundo sabe, a questão é por que não faz? É por que você prefere ficar comendo, chorando, vendo seu peso aumentar e não consegue fazer nada? Porque existe uma crença
Existe o sono seu que deve estar descontrolado. Existe uma rotina de alimentação que você não tem e você não percebe o quanto você belisca. Existe tantas outras coisas que, se você fazer um passo a passo, cara, tudo isso se encaixa e o seu resultado vai chegar. Então, quando eu comecei o Somos Um, só falando de exercício e alimentação, eu vi que eu não estava adiantando. Estava fazendo a mesma coisa que todo mundo fazia. Eu falei, não é isso que eu quero para elas. Eu quero que elas entendam como funciona a mente delas. Por que elas pensam aquilo que elas pensam? Por que elas agem como elas agem? Porque é aquilo que eu falo. A gente não quer comer o doce, mas nós tá lá comendo. Mesmo sabendo que depois vai se arrepender. É uma prisão, a gente somos presas psicologicamente e o nosso corpo, o nosso mecanismo também faz parte dessa mudança. Então hoje eu quero que você anota isso. Parou de contar calorias? A segunda, passa a comer mais cedo. O horário que o nosso metabolismo tá mais queimando a pau assim, gente, acelerado, é de meio-dia até as 2 horas da tarde, se eu não me engano. Eu tenho que caçar aqui certinho. Mas é esse horário que você deve fazer sua melhor refeição. Pode comer arroz, Esther? Come arroz. Quer comer arroz? Come arroz. Mas entende, come mais salada, come mais coisas que... Porque o arroz, gente, é outra coisa que... Pode comer, Esther? Pode, mas assim, é escolhas. O arroz, ele só vai virar açúcar no seu sangue. Ele não vai gerar nenhum benefício. Por isso que eu tô falando, faça escolhas. Não é de contar caloria, não é pra você parar de comer arroz por causa da caloria. Se for por causa da caloria, pode comer. A questão é, ela não te traz uma saciedade. Rapidinho você vai ficar com fome. E é isso que nós temos que arrumar nosso costume de comer, entendeu? E uma hora isso passa, essa ganância vai passar. É só você persistir, entender o porquê que você não tá comendo, entendeu? Porque você não quer sofrer. Você não quer. Ninguém quer sofrer, né? E eu lembro quando eu fiz essa metodologia, antes de eu criar o curso, eu comecei a aplicar na minha irmã. E engraçado que ela comia normal até às 6:30 da tarde. Por quê? Porque ela começou a trabalhar à noite e ela ficava a noite toda acordada. E ela fazia a última refeição dela às 6 horas da tarde, 6:30 mais tarde. Mas ela comia arroz, feijão, carne, muita salada e ia embora trabalhar. E aí ela só ia comer no outro dia. Aí ela comia no outro dia comigo, tal. Às vezes quando tinha um bolo, ela comia ainda um pedacinho de bolo. Só que ela tinha as horas regradas, gente. Ela não ficava beliscando. Eu falei pra ela, não belisca entre as refeições. Isso que pega. Mano, essa menina começou a emagrecer. Mas começou a emagrecer que quando ela teve uma hora que ela falou assim, o que eu faço pra parar de emagrecer? Aí eu falei, menina, eu vou te bater. Você chegou até mim desesperada querendo emagrecer e agora você tá querendo que para. Por quê, gente? Porque é natural. Ela começou a viver a vida dela tão naturalmente, fazer exercício comigo de manhã, né? Fazer as refeições nos horários certos. Quando não era pra comer, ela não comia, ela comia uma fruta. E aí o resultado começou a vir e não parava mais de vir. Ela, não, Esther, chega, eu não quero mais não. Eu falei, ai, que raiva de você, ai, que raiva. Como assim? E é isso, gente. Então, estratégia faz toda a diferença, tá? A terceira, quem aqui tá falando que já foi louca por arroz? Eu já fui louca por arroz. Sumiu. Eu já fui louca por arroz, mas hoje nem sinto falta do arroz. Exato, Glória. É uma questão de acostumar, tá? É só você se permitir entender qual é a dor que você quer sanar agora, né? Será que realmente comer um arroz agora vale mais a pena do que você querer daqui 2 horas ter fome de novo? É tipo isso que eu pensava. Eu falei, não, daqui 2 horas eu não quero ter fome de novo, né? Então a gente começa a fazer essas escolhas, entendeu? Boa noite, Josi! Gente, terceiro, deixa eu coisar que essa live tá indo longe demais, meu Deus do céu. Terceiro passo, deixe de ver TV tarde da noite. Eu acredito que vocês já ouviram isso e estão cansadas de saber disso, mas eu vou falar o porquê, o que acontece. Que é mais fácil da gente desapegar quando a gente sabe o que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, essas coisas. O que você talvez não saiba é que o ciclo mais profundo e restaurador do sono ocorre entre as 10 horas da noite e as 2 horas da madrugada, certo? E é nesse momento que o cérebro se limpa, as células dos diversos sistemas se reparam e a memória e a aprendizagem se consolidam. Ficar acordado nesse horário interfere nessas tarefas importantes e vai deixá-lo desatento no dia seguinte e também pode ajudar a engordar.
Se você vai dormir depois das 10 horas assistindo TV ou na tela do celular, porque aquela tela da TV quanto do celular, ele radia nos seus olhos a mesma claridade do sol, e aonde o seu sistema nervoso não sabe, se não consegue entender, caramba, tá dia ou tá noite? Tá dia ou tá noite? E aí ele começa a ficar todo desregulado. Entendeu? E a melhor hora do sono é das 10h30 da noite, das 10 horas até as 2 horas da manhã, onde começa a fazer toda essa reparação, mano. E quando começa a fazer essa reparação, no outro dia você acorda mais leve, você acorda mais produtivo, você consegue levantar cedo, que o melhor horário para acordar é 6 horas da manhã. Depois disso, já tá gerando outro hormônio no nosso corpo, que a gente acorda assim, ó, né? Depois passa das 6 horas, você não acorda assim? Quem acorda às 7 horas e acorda se puxando é por causa disso, fica sabendo, tá? Quem acorda antes das 6, cola comigo. Fala se vocês não acordam assim, ó, pá. É mais fácil acordar antes das 6 do que depois das 6. Vocês já perceberam isso? Muita gente já percebeu isso. Esther, depois das 6 parece que o sono pega mesmo. Pega mesmo, gente. Porque tá criando novos mecanismos no seu corpo, novos hormônios no seu corpo que te deixa mais pesado, te deixa estressado. Aí você acorda ruim, arrastado, aí não quer fazer exercício, não quer comer bem coisa nenhuma. Eu quero é comer doce mesmo, eu quero comer bolo mesmo, eu quero comer pão mesmo. Vocês estão entendendo? Tudo isso pra uma noite mal dormida. Olha que louco. Tudo isso porque você não dormiu bem. Que droga, hein? Ó, vamos começar a dormir bem. Prepara seu soninho. Faz um chazinho pra acalmar, o chá de camomila, sabe? Desliga a TV 1 hora antes, sabe? Já começa a programar o seu organismo. Você fala, cara, agora eu vou relaxar, o meu corpo vai se organizar, entendeu? Pra mim acordar bem amanhã, pra mim fazer boas escolhas amanhã, pra mim estar descansada amanhã. Então priorize o sono, também é bom pro emagrecimento. Entendeu, minhas gatonas? E assim vocês vão avançar. E o quarto e último, exercite pela manhã. Peguei a pau agora. Gente, como é incrível se exercitar pela manhã. Por quê, Esther? Exercitar-se pela manhã cedo prepara o corpo para receber energia e processá-la com eficiência, ao passo que exercícios intensos mais tarde trazem bem menos benefícios ao seu metabolismo. Quem nunca? Eu nunca sabia. Gente, eu amo acordar cedo, eu amo malhar de manhã, só que eu não imaginava que era isso que acontecia com o meu corpo. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, mano, as meninas têm que saber disso. De manhã é o melhor horário para você treinar, assim que você acorda, antes do seu café da manhã, porque você acabou de acordar do seu sono. Tem aquele hormônio do estresse. Qual é o nome do hormônio do estresse aí? Cortisol. O cortisol, ele é liberado durante o sono. E aí ele fica alto. E quando você acorda e você já faz exercício, você já tá liberando estresse logo pela manhã e você nem sabe que você tá estressada. E aí você já vai liberando o estresse. E outra, uma coisa muito gostosa, você já vai usando a sua gordura como fonte de energia. Você não comeu nada. Porque quando a gente come e vai treinar, isso é um dos maiores erros de quem quer perder gordura, né? Ah, Esther, mas se eu não comer eu não vou passar mal? Não, não vai passar mal, porque você já tem um monte de gordura no corpo localizado. E essas gorduras que vai ser sua fonte de energia. Então, quando você treina em jejum, ela tá usando suas gorduras. Agora, quando você come antes, ele tá usando o que você acabou de comer. Ih, caraca, essa eu não sabia, né, Esther? Estratégia. Estratégia faz você ir longe. Estratégia faz você avançar dia após dia. E fluir. E você fica o dia inteiro bem. Porque quando a sua primeira escolha do dia é boa, ela vai fazer as suas outras escolhas ser boa. Quando a sua primeira escolha do dia é ruim, ela faz as outras escolhas serem ruins. É igual igual o dominó, queda de dominó. A primeira pecinha vai derrubando as outras. É igualzinho. Se você faz a primeira refeição do dia ruim, é mais difícil você fazer certas outras. Fala pra mim se não é. Agora, se a primeira refeição do dia você faz bem, as outras ficam mais fáceis. Então é isso, é programar o seu dia, meus amores. Entendeu? Isso é você entender que para tudo tem uma forma certa. A gente que aprendeu a emagrecer errado. A gente que aprendeu que para emagrecer tinha que fechar a boca, fazer dietas. Aí você tá estressando o seu corpo. Ninguém te falou do sono, uma noite mal dormida. Aí você estressa. Você começa a ficar frustrada porque você não consegue nunca avançar. Sempre volta a estaca zero. E aí você acha que a culpada é você. Mas não é, a gente aprendeu errado mesmo.
Desde a nossa vida inteira nós ouvimos falar de comer de 3 em 3 horas. Quero certo. E se você comer de 3 em 3 horas, mais fome você tem. É louco, não é? O nosso corpo não foi feito para comer de 3 em 3 horas. Isso foi simplesmente, vocês já sabem, né? A mídia querendo vender. Fala assim, ó, come de 3 em 3 horas e leva minha barrinha cereal pra você comer. Come de 3 em 3 horas e leva minha bolachinha light, fitness pra você comer. Come de 3 em 3 horas e leva aqui o shake. Eu fiz muito isso e eu fico pensando, cara, se eu soubesse essas coisas, eu não tinha me ferrado tanto no meu processo de emagrecimento. Eu já tinha alcançado esse corpo aqui, ó, faz tempo. E vocês podem. O tempo tá passando. Use o relógio biológico ao seu favor. Viva naturalmente. Escolha as coisas naturais. Que nós somos seres humanos, o nosso sistema é natural. E se você for contra isso, é como se fosse contramão. Aí toda vez você vai perder pra você mesmo, porque você tá indo contra algo que você tá criando. Criando lá dentro de você. E você nem percebe. E sempre vai perder, porque como é que a gente luta contra nós mesmos, né? Então, é isso, meus amores. A próxima live vai ser sábado. E eu vou estar mais explanando sobre esses assuntos, sobre o emagrecimento. E agora eu vou querer só falar sobre a nossa mente. Sábado que vem eu quero falar o porquê que você pensa da maneira que você pensa nos exercícios físicos, a respeito de alimentação ou calorias, e a gente vai destrinchar esse negócio aí e fazer você parar de pensar errado, e aí você pensando certo, você vai ter mais vontade de fazer, tá? Porque você não tem vontade de fazer porque muitas vezes você já fez tantas vezes errado e nem acredita mais. Mas, gente, se eu conseguir, e eu tô aqui pra falar que você consegue, é porque a gente aprendeu errado, tá bom? Vocês gostaram da live? Tamo junto? Gente, deixa suas perguntas que eu sempre vou responder. E eu quero cada vez mais ensinar vocês a ter resultados, tá? Não se conforme, gente. A gente simplesmente tem que entender com que armas usar, que armas lutar. Tá? Dietas são para pessoas que já são magras, são para pessoas que já são treinadas, entendeu? Aí elas pegam as dietas para fazer umas coisas diferentes, para ganhar massa magra, para outras coisas. Mas só para perder caloria, gordura agora, não precisa de dieta, só precisa parar de comer errado e comer certo. E fazer exercício físico. E arrumar o sono. E comer mais cedo. E ter mais humor. O exercício te dá mais humor, ele gera mais prazer na sua vida. Por isso, faça exercício não somente para emagrecer. Entenda como o exercício funciona na sua vida, na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. Tudo está ligado. Tá bom? Estamos juntos até depois do fim. E é isso aí. Fui! Beijão, meninas. Até mais.